Fala pessoal, tudo certo? Eu sou Alexandre Costa e você está no canal Alfabeto Tecnológico. Hoje a gente vai bater um papo sobre o MCP, o Model Context Protocol, que sacudiu o universo da inteligência artificial. Sem medo de estar falando bobagem, eu posso dizer para vocês que temos a IA antes do MCP e depois do MCP. O MCP é um protocolo que foi criado pela Anthropic, uma das gigantes do mercado de IA, com seus modelos de IA Cloud Sonnet e Cloud Ops. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Se esse conteúdo te agregar de alguma forma, deixe o seu like. Aqueles que já conhecem o canal, deixa o like na confiança, porque sabe que o conteúdo vai ser bom. Agora que eu comecei, não paro mais, porque foguete não tem ré. Putz, não posso nem falar isso mais. Elon Musk estragou essa fala. Editora, roda a vinheta, vamos pro vídeo. Então, pessoal, antes de ir direto ao ponto, mão na massa, quero dar primeiro um contexto do que é o protocolo MCP e nada mais justo do que deixar a própria criadora do protocolo dizer pra gente o que é o MCP. Vamos direto aqui para a tela do computador. Eu estou no site da Anthropic, que foi criado pela Anthropic, na verdade, para o MCP, que é o Model Context Protocol I/O. Se vocês observarem, essa introdução resume bem. O MCP é um protocolo aberto que padroniza a forma como os aplicativos fornecem contexto às IAs, ou seja, aos nossos modelos, aos LLMs. Pense no MCP como uma porta USB-C para aplicativos de IA. Assim como o USB fornece uma maneira padronizada de conectar os seus dispositivos diversos a periféricos e acessórios, o MCP fornece uma maneira padronizada de conectar modelos de IA a diferentes fontes de dados e ferramentas. Essa imagem aqui vai explicar, às vezes, melhor para nós. Antes do MCP, depois do MCP. Acompanhe aqui comigo. Antes do MCP, imagina o seguinte, quando o ChatGPT foi criado, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma interface de chat, onde você conversava com o ChatGPT sobre assuntos diversos. Do outro lado, você tem um modelo que foi treinado com todas as informações aí disponíveis na internet que foram possíveis garimpar e treinar, e você conseguia se comunicar e fazer perguntas diversas, mas basicamente era para ensino, curiosidade, ferramenta de apoio, para você escrever artigo, para você estudar ou para qualquer outra coisa. Mas na prática, a IA não conseguia executar coisas para você. Você pedia, depois, por exemplo, se fosse um código, você tinha que copiar e colar o código e assim por diante. Com o tempo, nós avançamos para os agentes de IA, ok? E nós começamos a poder construir ferramentas para esses agentes de IA. Olha esse exemplo aqui na tela. Eu tenho aqui o Google Drive. Qual que é o problema disso? Sempre que eu precisava de alguma coisa, eu teria que construir uma ferramenta para conectar aquela minha aplicação, né? Porque não existia uma maneira padrão da IA se comunicar com ela. Então, a todo momento eu teria que criar a ferramenta, configurar a IA para que a IA se comunicasse com aquela ferramenta, ok? Com o surgimento do MCP, isso muda tudo. Mas assim, completamente tudo. Por quê? Porque o MCP, ele permite, de uma maneira padronizada, com que a IA converse com qualquer coisa que fale MCP. Ou seja, é o básico da comunicação. Se eu quero falar com uma outra pessoa, eu vou falar em português, a outra pessoa tem que saber falar português. Se eu vou falar com ela em francês, e ela só sabe falar francês, eu tenho que saber falar francês. Mesma coisa são as aplicações. Lá no passado, quando nós desenvolvimos aplicações e as aplicações foram se tornando complexas, surgiu a necessidade de uma aplicação se comunicar com outra. Então, como que isso foi resolvido? Isso foi resolvido com um protocolo que foi o REST. Na verdade, nós tivemos diversos protocolos que tentaram padronizar, mas eu acho que os mais assim que tiveram mais sucesso foram o SOAP e o REST, ok? Quando surgiu a IA, nós passamos a ter o mesmo problema. Ou seja, a IA é uma coisa extremamente interessante, consegue processar uma gama de informação altíssima, numa velocidade incrível e com uma inteligência embarcada por trás fantástica. Mas, no final das contas, como fazer isso ser útil? Como fazer isso se comunicar com qualquer coisa? Eis que surge a Anthropic com a proposta do MCP, né? Uma vez que a gente passou a ter um MCP,
disparou fabricantes no mundo todo a produzirem os seus servidores MCP, porque no final das contas a inteligência artificial ela é um cliente MCP. Se vocês observarem aqui, eu tenho um LLM qualquer, que pode ser, por exemplo, o Cloud 4 Sonnet da Cloud, ou pode ser o OpenAI, modelo A3, ou Mini, ou o que seja, que precisa comunicar com alguma coisa, com o Slack, com o Google Drive, com o GitHub, ou com qualquer outra API, ou com qualquer outra ferramenta, ok? Então, essas ferramentas, esses fabricantes, através do protocolo MCP, expõem para IA, ok? Quais são as tools ou o que você consegue fazer com aquela ferramenta e de que forma você consegue fazer. Ou seja, quais os parâmetros que você tem que informar para a ferramenta, quais os parâmetros de entrada, uma vez que a ferramenta processar, quais os parâmetros de saída que ela vai te dar e que a IA pode trabalhar com ela. E além disso, para cada tool, o protocolo fornece instruções escritas mesmo, em linguagem natural, para que a IA compare o que foi solicitado com a instrução de cada tool e decida qual que é a tool, qual que é a ferramenta que ela vai utilizar para poder resolver aquele problema específico, ok? E dessa maneira, diversos fabricantes de diversas APIs e aplicações ao redor do mundo começou a expor os seus servidores MCP. E hoje nós vamos usar um servidor MCP do Supabase para fazer aquela mesma aplicação que nós fizemos no primeiro vídeo, que é a nossa aplicação de tarefas, mas em outro nível, agora ligado a uma base de dados, que é o Supabase, ok? Então vamos lá, direto para a prática. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, eu acessei o meu Supabase, tá ok? Se você não tem uma conta no Supabase, basta acessar supabase.com e criar sua conta. É muito fácil, eu não vou passar esse processo de criação de conta aqui. Uma vez que você criou sua conta, você vai clicar em New Project, vai dar um nome para esse projeto. Eu vou chamar de To-Dos, que são as minhas tarefas. Vou gerar uma senha para esse meu projeto. Então vou clicar aqui no Generate a Password para aproveitar. Vou copiar essa senha, caso eu venha precisar dela mais para frente, deixa ela aqui para mim, ok? A região que eu vou criar a minha base de dados não importa, porque é só uma demonstração. Vou deixar a região aqui padrão. Vou clicar em Create New Project. Então, pessoal, enquanto o Supabase cria o meu projeto, eu quero ir aqui no cursor e começar a criar a nossa aplicação. Então vamos aqui no cursor. Eu vou fazer igual a última vez, eu vou criar aqui uma pasta chamada To-Do, que irá conter a nossa aplicação. E aqui no cursor eu vou dar um Open Project, navegar até a minha pasta aqui, To-Do. Pronto. E vou fazer o mesmo pedido simples que eu fiz da última vez, ok? Mas agora com uma diferença. Nós vamos integrar o MCP do Supabase dentro do cursor, de tal maneira que o cursor vai aprender tudo que é feito com o Supabase, tudo que pode ser feito com o Supabase, na verdade, né? E dessa forma vai criar uma aplicação totalmente diferente para nós, ok? Eu vou vir aqui procurar Supabase MCP. Vou pegar aqui o primeiro site. Observe que aqui nós temos as instruções para colocar ou para integrar o MCP do Supabase com diversos aplicativos. No nosso caso aqui vai ser o cursor. E basicamente o que ele está me falando é o seguinte: olha, você vai ter que colocar essas instruções aqui do Supabase, e o importante aqui para nós é essa parte aqui, ó, Personal Access Token, ou seja, para permitir com que o MCP do Supabase instalado nesse projeto ou nessa máquina se comunique com o Supabase do nosso projeto, nós vamos ter que dar acesso aqui através de um token. Então eu vou copiar, ok? Vou voltar aqui no cursor,
Vou criar uma pasta local chamada .cursor e dentro dessa pasta vou criar um arquivo mcp.json. Enter. Vou colar aqui aquelas informações, ok? Se eu vier aqui nas minhas configurações, ok? E acessar aqui a parte de MCP Tools, observa que eu já tenho aqui a parte de MCP não habilitada, mas eu já tenho a parte aqui do Supabase de MCP. Mas antes de habilitar, a gente precisa passar aquele token, senão isso aqui não vai funcionar, ok? Então eu vou aqui novamente no browser, vou voltar no meu projeto aqui do Supabase, no To-Dos, e aqui na minha parte de perfil, na sua foto, você tem aqui a Account Preference. Dentro de Account Preference, você tem aqui Access Token, Generate New Token. Vou dar um nome para esse token, por exemplo, Cursor IA, só para lembrar que eu estou usando esse token lá no cursor, pode ser qualquer nome. Vou copiar o meu token, voltar aqui e vou substituir com Command V ou Ctrl V, vou colar a informação aqui, ok? Vou salvar. Agora, se eu voltar aqui no Settings, ou caso você tenha fechado Settings, basta vir aqui novamente, clicar aqui em Open Cursor Settings, voltar aqui em MCP Tools, e agora eu vou habilitar o MCP do Supabase. Nesse momento, ele vai começar a executar aquele comando que está aqui, né? Que é o nosso comando do Supabase, o npx, com esse aqui. E uma vez que der tudo correto, ele já coloca aqui o verdinho para a gente, indicando que está ok. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar todas as ferramentas disponíveis dentro do protocolo MCP. Ou seja, agora, usando o protocolo MCP do Supabase, a IA do Cursor é capaz de fazer todas essas operações lá na minha base de dados. Ou seja, ela consegue listar as organizações do Supabase, pegar uma organização específica, ver todos os projetos que estão lá através da ferramenta de List Project, buscar informações de um projeto específico, saber o custo de alguma coisa que ela vai fazer, listar as tabelas, executar SQL, migrações, ou seja, tudo que está disponível oficialmente pelo protocolo MCP da Supabase agora fica disponível para IA. Agora eu vou fechar aqui. Crie uma aplicação de gestão de tarefas. A minha ideia aqui é entender o que ele vai fazer, né? Agora nós temos aqui um MCP na figura do projeto, ou seja, eu estou integrado aqui com o Supabase. Eu quero entender se ele, por exemplo, vai apenas com esse pedido simples, se ele vai entender que eu tenho um Supabase, se ele vai se conectar, se ele vai identificar o projeto ou não. E caso ele não faça isso, a gente tenha condições de poder fazer a solicitação e falar explicitamente que ele deve usar o MCP. Ou seja, igual eu falei anteriormente, para IA, contexto e prompt é tudo. Como eu passei um prompt muito simples, eu estou sujeito a várias interpretações da IA. Se eu quero coisas mais específicas, eu tenho que passar um prompt melhor. Okay? Vamos ver o que está acontecendo. Vou criar uma aplicação de gestão de tarefas moderna e funcional para você. Primeiro, deixe-me verificar o que temos no diretório atual. Aí ele detectou aquela hora que estava vazio. Decidiu que ia criar uma aplicação usando React com TypeScript. Ok. E ele começou a fazer a criação. Aqui são só os arquivos. Até o momento ele não decidiu utilizar o MCP. Ok? Sem problema. Vamos ver o que ele vai entregar para a gente. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu acho que ficar aguardando isso aqui não vai acrescentar nada no vídeo. Assim que ele chegar ao fim, a gente vê o resumo e eu já volto. Então, pessoal, terminou aqui. Vamos ver o que a IA gerou pra gente. Gerou aqui diversos arquivos, como nós já tínhamos visto, ou seja, toda a aplicação foi gerada aqui utilizando o Vite.
ou Vite, como preferirem. E ok, fez toda a instalação. O comando para rodar é o npm run dev. Funcionalidades principais: adicionar tarefas, marcar como concluída, editar tarefas, excluir, estatísticas em tempo real, persistência automática no local storage, ou seja, ele não selecionou o Supabase para poder fazer a persistência dos dados, ele fez em local storage. Tudo bem, porque nós também não solicitamos isso, ok? Então não tem nenhum problema. Vamos ver se a aplicação está funcionando. Ele sugere essa porta, mas a aplicação não está rodando. Então eu vou dar aqui um close others, fechar, vou abrir um terminal e vou usar o comando que foi sugerido aqui para rodar a aplicação. npm run dev. Pronto, a minha aplicação está rodando aqui na porta 5173. Então eu posso vir aqui e acessar localhost 5173. E já temos aí a aplicação rodando. Vamos testar? Tarefa 1, adicionar. Tarefa 2, adicionar. Ele falou que estava salvo no local storage. Então eu vou copiar aqui esse endereço, vou fechar, vou abrir de novo. E eu não tenho as tarefas, ou seja, o local storage não funcionou. Percebe? Se eu ver aqui, ó, tarefa 1, adiciono. De novo, tarefa 2, adiciono. Marco como concluída a tarefa 1. As estatísticas aqui em tempo real estão funcionando. Há 2 tarefas, uma concluída e uma pendente. Mas se eu fechar o browser e chamar de novo, não funciona. Ou seja, esse recurso de local storage, que ele falou aqui que estaria funcionando, na verdade não está. Persistência automática dos dados salvos no local storage. Então o que nós vamos fazer com ele aqui? Ó? Vou falar com ele, olha. A funcionalidade do local storage não está funcionando. Verifique. Ou seja, ele deveria salvar no browser aquela informação. Uma vez que eu sair do browser, fechar e voltar, tinha que ter persistido a informação. Ó, vou verificar a implementação do local storage, identifiquei o problema. Há um problema com o segundo user effect que salva no local storage. Ele está sendo executado sempre que to-dos muda, incluindo na primeira renderização quando a lista está vazia, o que sobrescreve os dados carregados no local storage. Vou corrigir isso. Então ele começou aqui a correção. Perceba que agora ele começa a alterar todos os códigos. Ele tomou mais uma decisão aqui, ó. Também vou adicionar uma verificação adicional para garantir que a função crypto render UID funciona corretamente em todos os navegadores. E pronto, ótimo, o servidor ainda está rodando. Agora vou criar um arquivo adicional para testar se há algum problema específico no local storage. Então, como teve aquele problema, ele agora resolveu, além de implementar a funcionalidade, criar um arquivo para que ele mesmo possa testar e verificar se está funcionando ou não. Vou aceitar aqui as sugestões dele. Ele ainda continua processando porque ele está fazendo o teste. Vamos esperar um pouco. Acredito que isso aqui vai ser rápido, então não vale a pena nem pausar o vídeo. Ok, agora eu vou verificar se há algum erro no console do navegador, executando um teste rápido. Perfeito. Agora eu vou criar um arquivo de exemplo para demonstrar que o local storage está funcionando. Vou adicionar um script de depuração na pasta úteis. Então você percebe que a IA está sempre indo à frente e tomando decisões por nós. Isso é uma coisa interessante, mas também preocupante. Nos próximos vídeos eu vou criar algum conteúdo relacionado a isso para que a gente possa trabalhar com a IA, mas de forma segura. Ou seja, se ela tomar uma decisão ou implementar alguma coisa que a gente não goste, logicamente, a gente pode pedir aqui para voltar, mas isso pode funcionar ou não. O cursor gera os checkpoints. Também, sempre que ele está implementando alterações, a gente pode voltar com checkpoints. Mas se tudo isso falhar, a gente precisaria do nosso código-fonte, ou seja, da nossa aplicação, naquele momento que a gente considera que era o momento perfeito, que ela estava ok, estava rodando
antes das coisas começarem a se atrapalhar. Isso é muito importante. Ok? Bom, segundo ela já concluiu, fez todos os testes e agora deve estar funcionando. Ok? Vou dar um Accept All em todos os arquivos. Vamos voltar no browser. Perceba que ela já fez uma série de alterações, implementou novos recursos, né? Ela colocou aqui para testar o local storage, limpar os dados, mas não importa. Vamos lá. Tarefa 1, adicionar. Tarefa 2, adicionar. Vou copiar aqui novamente, fechar. Vamos fazer um novo teste e está aqui, local storage funcionando, ok? Perfeito. Se eu colocar essa aqui como concluída, fechar o browser, voltar, pronto. Agora sim, temos a nossa aplicação funcionando. Mas qual que é o nosso objetivo agora? Eu estou usando o local storage, ou seja, está aqui no browser, né? Salvo na minha seção aqui nesse browser específico. A nossa ideia agora é usar o MCP do Supabase que nós integramos lá atrás e fazer com que ele integre o Supabase e crie tudo o que é necessário lá na base de dados para que essa aplicação funcione e fique conectada com a base de dados real, que é o Supabase. Se nós voltarmos aqui no nosso projeto do Supabase, o ToDo's está aqui. Se eu vier aqui no Table Editor, eu não tenho nenhuma tabela criada, ok? Tá certo? Então, vamos voltar aqui para o cursor e solicitar isso. Usando o MCP do Supabase, faça a integração para que ao invés de usar o local storage, eu passe a usar o Supabase como base de dados da aplicação. Enter. E vamos ver. Bom, ele começou a fazer aqui. Vou integrar o Supabase à aplicação para substituir o local storage. Primeiro vou verificar seus projetos existentes. Isso aqui é muito interessante. Observe que agora ele já identificou o MCP e vai começar a utilizar as tools disponíveis lá do MCP para conversar com o Supabase e começar a nossa implementação. A primeira coisa que ele fez foi listar os projetos. Então ele listou os projetos, identificou aqui o projeto ToDo's, né? Logo depois ele fala, perfeito, você já tem um projeto do Supabase chamado ToDo's, que é ideal para a nossa aplicação, vou usar esse projeto. Aí ele vai verificar se ele tem as tabelas, aí ele vai usar outra tool, ou seja, só para relembrar, se eu vier aqui nas configurações, MCP Tools, eu tenho aqui Supabase, eu tenho 26 tools disponíveis pelo servidor do Supabase. Listar as organizações, listar os projetos, listar as tabelas, ou seja, ele está usando todas essas tools agora disponíveis do servidor MCP para fazer a nossa implementação. Vou fechar aqui e deixar ele continuar. Agora ele vai aqui instalar todas as bibliotecas necessárias, chamar tool por tool que ele julgar necessário do Supabase para fazer a integração com a base de dados, ok? Eu vou pausar o vídeo aqui um instante e volto na hora que estiver pronto para a gente fazer um resumo do que foi executado. Pessoal, voltou aqui. Bom, terminou. Vamos dar uma olhada. Vou clicar aqui em Accept All para já ter todos os arquivos. Vamos ver o que ele fez. Muita coisa. Logicamente, ele começou aqui a alterar todos os códigos da nossa aplicação que eram necessários para poder integrar ao Supabase, ok? Então você percebe que ele foi lá e listou os projetos, localizou o projeto que ele julgou que era necessário. Óbvio, se eu estou conectado ao Supabase e eu tenho vários projetos, até para não correr nenhum risco na minha requisição, eu poderia ter falado, olha, utiliza o projeto tal, da organização tal, para não ter problema, né? Dele selecionar um projeto errado, ok? Ele identificou que estava vazio, criou uma migration para poder criar a tabela de ToDo's. Depois ele obteve a URL do projeto, obteve a chave de configuração do projeto, né? A chave AnonKey é a maneira com que o Supabase permite que uma aplicação externa conecte na sua base de dados através da API. Se a gente voltar aqui no projeto e a gente vier aqui no Project Settings, você tem aqui a parte do projeto.
API Keys, você tem a sua key anônima, que é exatamente essa aqui que ele recuperou. Ou seja, através dessa key, uma aplicação externa consegue acessar aqui o Supabase. Vamos aqui também no Table Editor e perceba que nós já temos aqui a tabela ToDo's e ele já criou algumas tarefas para poder testar. Fantástico, impressionante, impressionante. Vamos voltar aqui na aplicação. Ele instalou o cliente do Supabase, criou o arquivo de configuração do Supabase. Isso foi uma coisa bem legal também, ou seja, em vez de ele deixar isso harded code, né, ele criou uma configuração, um Supabase TS, onde aqui nós temos a URL do servidor Supabase que nós estamos utilizando e também a chave anônima para poder acessar. Fantástico. Vamos ver, só um instante. Criou toda a parte de CSS. Aqui ele instalou as dependências, verificou se o servidor estava rodando. Perfeito, o servidor ainda está rodando. Vou criar um arquivo de ambiente com as variáveis de Supabase, opcional, mas boa prática, que foi o que ele criou. Vou verificar se há algum problema na aplicação, testar a conexão com o Supabase. Então você percebe que agora ele já está tendo a atitude de fazer e testar o que fez, né? Logicamente, a gente no prompt também pode deixar isso explícito, pode deixar isso claro. Você, após o término de cada etapa da implementação, faça os testes necessários antes de continuar para a próxima etapa. Isso é muito bom, principalmente quando você for executar tarefas enormes aqui, que tem vários passos, entendeu? Para não sair executando tudo e chegar no final tudo quebrado, sem funcionar. E aí ele atualizou a nossa documentação README. Isso é outra coisa muito boa de trabalhar com IA, porque você mantém a documentação. Quem é desenvolvedor aí sabe que é algo que nós nunca mantemos. Então aqui ele fala que, olha, funcionalidades, adicionar novas tarefas, marcar como concluídas, editar, excluir, estatísticas, persistência no Supabase, ou seja, já tirou lá do local storage, design responsivo, sincronização em tempo real, estados de carregamento, e aí vai. Muito bom. Bom, vamos testar a aplicação, né? Então eu vou vir aqui no browser, na mesma porta, 5173, se eu der um refresh aqui, tá certinho. Aquelas tarefas que nós vimos lá que ele criou para teste já estão aqui, perfeitas. Se eu voltar aqui no Supabase, no ToDo's, observe que uma delas está aqui com true, que está concluída, as demais false, no meu campo de completed. Se eu vim cá desmarcá-la de completada, vim aqui dar um refresh, está false, perfeito, perfeito. Posso excluir essas duas tarefas, aliás, por aqui. Voltar aqui, novamente dar um refresh, sumiu as duas tarefas. Perfeito. Vamos adicionar uma outra, tarefa 1, adicionar, tarefa 2, adicionar. Se eu voltar ao Supabase, refresh, tá aqui. Gente, perfeito. Percebeu que assim, nós desenvolvemos uma aplicação simples, que é uma página, mas um CRUD completo, né, onde a gente cria, updata, né, apaga, faz todas as funcionalidades aqui do nosso gerenciador de tarefas, marca como concluída e assim, em minutos, ok? Muito bom. Bom, por isso aqui já bastava. Se isso aqui não bastar para você dar o seu like, então assim, não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, espalhe a notícia, porque eu vou soltar muito conteúdo bom aqui no canal, ok? Mas vamos ir um pouco além, ok? O Supabase já vem integrado com a parte de autenticação. Então aqui eu já tenho toda a parte de implementação de autenticação de uma aplicação que uma aplicação necessita abstraída pelo Supabase, ok? Com diversos providers, ou seja, aqui na autenticação eu posso usar Google, Apple, Facebook, GitHub e todos os principais sistemas aí para poder autenticar, e somente e-mail se eu quiser e assim por diante. Eu quero fazer um pedido para ele, que é o quê? Pegar essa aplicação e fazer com que seja necessário se autenticar para entrar nela. Só que aqui tem um porém. Quando ele criou a tabela ToDo's, se vocês clicarem aqui no Reticências, vem cá no Edit Table, e nós descemos aqui, vamos ver um pouco a estrutura dela. Ela tem um ID, que é um UID, que é esse formato especial aqui, esse código. Ela tem um campo texto, que é onde nós
colocamos a descrição da tarefa, um campo booleano, true ou false, para dizer se a tarefa está completada ou não, a data de criação e a data e hora da última alteração. Observe que aqui na tarefa eu não tenho um campo do user, do usuário. Ou seja, essa tarefa, na verdade, ela não está conectada a um usuário específico. E tudo bem. Como nós não temos autenticação, como é que eu vou saber qual usuário que a tarefa está conectada? Agora, se a gente pedir para implementar autenticação, ele tem que entender que, além de implementar tudo que é necessário para se autenticar para entrar na aplicação, as tarefas agora passam a ser necessário ter o identificador do usuário. Porque as tarefas, eu não posso deixar que o usuário A veja as tarefas do usuário B, ou que o usuário B veja as tarefas do A ou do C, ok? Elas não podem se misturar. Isso vai ser interessante. Vamos ver como que a IA resolve. Vamos voltar aqui. Vou elogiá-la. Perfeito. Agora quero implementar autenticação no projeto. E Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Ela vai pensar a respeito aqui. Vamos ver se após a fase do pensamento ela chega na conclusão que eu quero. Excelente. Vou implementar a autenticação completa no projeto usando o Supabase Auth. Primeiro vou verificar o projeto Supabase e depois criar a estrutura de autenticação. Perfeito. Ela vai continuar aqui agora. Isso vai levar um tempo, né? Porque tem muita coisa para implementar e alterar. Vou pausar novamente o vídeo e já voltamos. Então, pessoal, voltou aqui, ok? Vamos ver. A partir do pedido. Ok. Agora, vou utilizar as políticas RLS para restringir o acesso por usuário autenticado. Isso é muito legal. Como agora ele entende que é necessário fazer login para acessar os dados, o Supabase tem o conceito aqui de segurança por linha, por registro. Então ele já incluiu essa política para garantir a nível da base de dados que somente os usuários que estejam conectados, ou seja, que possuam uma sessão, consiga fazer get, consiga acessar os dados dele. Okay? Fantástico. Se nós viermos aqui no Supabase, na ToDo's, lembra? Table Editor, ToDo's. Podemos clicar aqui, View Policies. Então elas aqui, ó. Usuários podem deletar suas próprias to-dos. Tem que ter uma role, ou seja, tem que estar logado, authenticated. Usuários que podem inserir suas próprias to-dos, authenticated. Pronto, fantástico, fantástico. Outra coisa que ele tem que ter feito é aqui ter criado um campo que relaciona a tarefa ao usuário. Tá aqui, ó, o User ID. Então, se nós clicarmos aqui no reticências, viermos em editar tabela, perceber que tem User ID aqui. Se eu clico aqui na relação, ele me fala qual que é a minha relação. Ou seja, a tabela usuários está relacionada à tabela auth, da autenticação, através da coluna User ID da tabela ToDo's com o ID da tabela auth users. Esquema auth e a tabela users. Perfeito. Bom, vamos ver se está funcional. Essas três registros eles vão ficar perdidos aqui. Nós podemos apagar, mas vamos fazer isso depois. Quero fazer o seguinte, quero testar a aplicação. Aí ele já criou a tela de login, como é óbvio. Já criou para a gente aqui toda a parte de login e senha. Já criou a parte para criar uma conta, visto que a gente não tem conta nenhuma ainda. Se eu voltar aqui no Supabase, vim aqui na Authentication, dentro da minha tabela Users, está vazio, não tem ninguém. Então vamos lá. Eu tenho um e-mail aqui, videosalfabeto@gmail.com. Eu quero, na verdade, clicar em criar conta. Colocar aqui Alexandre Costa, videosalfabeto@gmail.com. Colocar uma senha extremamente difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como é óbvio, e criar a conta. Conta criada, verifique seu e-mail para confirmar. Ok? Vou vir aqui no meu e-mail, Gmail, já estou logado, já chegou a mensagem, Supabase Auth, confirme a sua inscrição. Vou clicar no botão confirmar, mas antes de clicar, deixa eu mostrar outra coisa.
Se eu voltar aqui na tabela de users, dar um refresh aqui, ó. Meu users, por que que deu? Pronto. Deu um erro temporário ali, mas agora funcionou. Eu já tenho users aqui, videoalfabeto@gmail.com. Se vocês observarem, o provider é e-mail. Foi criado agora. E eu estou ainda dependente de confirmação, ok? O que eu quero testar? E se eu tentar fazer login sem confirmar? Tá aqui meu usuário e senha. Clicar em entrar. E-mail não confirmado. Perfeito. Isso foi uma coisa que o Supabase travou e a aplicação já está preparada para tratar essa mensagem de erro. Muito bom. Então eu vou clicar aqui agora em confirmar o e-mail. Ele já confirmou e já fez o login. Muito bom, muito bom. Então agora aqui, ó, eu tenho aqui o Alexandre, está logado, ele criou uma tela de perfil aqui para mim, e-mail está verificado. Vou criar uma tarefa, vou chamar aqui tarefa teste, para não misturar com as outras. Vou adicionar, ok. Vamos voltar aqui ao Supabase. Vamos aqui na nossa tabela de tarefas. E observe que eu tenho aqui a tarefa teste. Ela tem que ser a única que possui relação com um usuário. Então vamos lá no final e ver aqui o campo do usuário. Ela pertence ao usuário 4CEBA. Se a gente voltar aqui na Authentication, é o meu usuário 4CEBA. E como eu cliquei no e-mail, eu também tenho aqui a verificação feita. Deixa eu atualizar a tela. Aqui, last sign in. Created at. Perfeito. Muito bom, gente. Funcionou assim perfeitamente. Okay? Essas outras tarefas que não tem usuário, posso simplesmente apagá-las para deixar o meu projeto limpo. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A aplicação ficou fantástica, como vocês podem ver. Né? É uma aplicação bonita, com design responsivo, extremamente funcional, conectada ao Supabase, utilizando o protocolo MCP, ok? Então, obrigado por acompanharem até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Novamente, se inscrevam, espalhem a notícia para os amigos e até a próxima. Valeu!